Pai do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Estamos aí mais um domingo para a glória de Jesus, louvando a Deus. Os louvores tão maravilhosos a esse Jesus tão bom, que só faz bem para as nossas almas, para as nossas vidas. Por isso estamos alegres com Ele. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, tá bem? Lá em Josué. Depois de Deuteronômio. Passa os cinco primeiros livros, depois entra Josué. Depois de Deuteronômio, Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. Quem vai colocar o texto ali no telão? Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da sua graça, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua força e do poder do seu Espírito sobre nossas vidas. Somos fracos, ó Deus, muitas das vezes cansados, muitas das vezes afadigados. Que o Senhor nos ajude a te louvar, a engrandecer o teu nome. Que o Senhor nos ajude com a tua palavra. Que o Espírito do Senhor venha falar de forma graciosa em nossos corações. E que sejamos libertos e transformados pela sua palavra. E que o seu grande e soberano nome seja de fato glorificado no nosso meio. Assim nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Vencendo os gigantes do medo. Aqui está uma passagem, irmãos, muito interessante, em que Josué, ele fica sozinho, vamos dizer assim. Moisés, o grande homem de Deus, já tinha feito o seu trabalho. Tirou o povo lá do Egito, tirou o povo lá das garras de Faraó, atravessou ele pelo Mar Vermelho, o povo, venceu vários inimigos que tentaram derrotar o povo de Israel pelo deserto. Ou seja, Moisés fez aquilo que Deus havia determinado para ele, que Deus havia o chamado. Acontece, irmãos, que neste ponto agora, o tempo de Moisés se finda, o tempo de Moisés acaba. O chamado de Moisés está se findando aqui. Mas e a obra de Deus? E as promessas de Deus que foram feitas a Israel? Em que o povo de Israel, alcançaria a terra prometida e que Moisés não havia colocado esse povo dentro da terra prometida. Como vamos fazer? O que vai acontecer?
Deus então, irmãos, ele levanta Josué. Josué era um homem guerreiro. Josué, irmãos, era um homem que aprendeu com Moisés. Era homem de fé, era homem humilde, era homem obediente, e ele aprendeu com Moisés. E a missão de Josué era um pouco diferente da missão de Moisés. Moisés, a missão dele foi tirar o povo do Egito, atravessar no deserto, tinha um propósito para trazer e colocá-lo o povo dentro da terra prometida, mas acontece que Moisés, no meio da sua caminhada, houve alguns contratempos e o projeto e o plano de Deus mudou na vida de Moisés, e agora não seria Moisés que colocaria o povo de Israel dentro da terra prometida. Quem seria? Seria Josué. Mas Josué precisava de alguns acertos, de um pouco de injeção de coragem, um pouco de ânimo, um pouco talvez de despertamento. Ele era ainda um soldado novo, ele era ainda um guerreiro ainda novo, e ele ia enfrentar muitas dificuldades pela frente, muitos gigantes. Ele ia enfrentar muitos problemas, ele ia enfrentar muitas lutas, para trazer o povo de Israel e colocá-lo na terra prometida. Aí Deus chega para Moisés e fala, Moisés, Deus chega para Josué e fala, Josué, não temas este povo. Isso é um povo grande, é um povo numeroso, mas eu quero te dizer que eu sou contigo. Você tem muitos gigantes para enfrentar, mas você não vai estar sozinho. Basta fazer o que eu estou te ordenando. Assim também é a nossa vida, irmãos. A nossa jornada nesta terra ainda não se findou. Há muitos cristãos que pensam que a sua jornada já está tranquila, já se findou, que as coisas estão tudo normalizado. Não. A nossa jornada ainda não se findou. Nós precisamos entrar dentro da terra prometida. Nós precisamos chegar ao céu que Deus nos prometeu, através de Jesus Cristo, seu Santo Filho. Por isso, nós temos muitos gigantes para enfrentar. Nós temos muitos gigantes para derrotar. Os gigantes da ansiedade, os gigantes do medo, os gigantes da incredulidade, os gigantes da nossa fraqueza, os gigantes que nos rodeiam, que vêm colocar temor no nosso coração, a incredulidade, dizer para nós que nós não iremos conseguir. Mas assim como Deus falou para Josué, não temas que eu sou contigo, ninguém te poderá resistir nos dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esta mesma palavra o Senhor também diz para nós, irmãos. Nós temos ainda a terra prometida para entrar, para tomar posse dela. No verso de número 5, que nós acabamos de repetir, que eu acabei de repetir aqui, o Senhor diz que o Senhor é contigo. Josué, o Senhor é contigo. E não é simplesmente o Senhor é contigo, não. É que o Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Da vida que você tem nessa terra. Da vida espiritual. Da vida de comunhão comigo. O Senhor é contigo durante todo o tempo da tua peregrinação. O Senhor é contigo. Você não estará sozinha, você não está sozinho. Esta é a grande promessa de Deus a Josué e que cabe também para as nossas vidas. É uma promessa, irmãos, que nos traz segurança, convicção, certeza que nós não estamos caminhando sozinhos. Nós não estamos no deserto caminhando sozinho. Tem alguém lá de cima segurando nas nossas mãos, porque Ele disse na sua palavra, o Senhor é contigo. O mundo não pode nos amedrontar, o diabo não pode nos amedrontar, nem mesmo o pecado pode nos amedrontar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O Senhor é contigo.
O Senhor é com a sua vida. O Senhor está no seu coração. O Senhor é que te encaminha pelo deserto. É Ele que está seguro nas suas mãos. É confiar nele, nas suas promessas, na sua palavra, nos seus objetivos para com a sua vida, porque Ele afirma em nosso coração: o Senhor é conosco, irmãos. O Senhor é conosco todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Isso é uma palavra de consolo, irmãos. Eu não acredito algum general neste mundo, algum capitão neste mundo, literalmente falando de exército, deve ter ouvido alguma palavra tão forte de consolo como Josué recebeu no seu coração. Talvez Josué estaria com medo, irmãos, temeroso, preocupado, ansioso. Como vai vencer aqueles gigantes lá naquela terra prometida? Como vamos vencer diversos inimigos que estavam lá naquela terra? Como que vamos tomar aquela terra? Irmãos, são essas preocupações que passam na nossa cabeça. São esses medos que passam nas nossas cabeças, que há dias que a gente pensa que dá a impressão que nós não iremos vencer, dá a impressão que a gente não vai conseguir, dá a impressão que nós vamos sucumbir, que nós vamos morrer, vamos tropeçar e vamos cair, e alguma coisa de mal vai acontecer conosco, mas nós precisamos firmar naquilo que Deus disse para Josué, que fala conosco também: o Senhor é contigo, durante todos os tempos da sua vida, todos os dias da sua vida, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei, é a palavra de Deus. Isso que é o mais importante, irmãos. Enquanto o homem não te dá segurança, enquanto a cultura não te dá segurança, a estrutura política não te dá segurança, a estrutura humana não te dá segurança, a palavra de Deus que sai da boca do nosso Senhor, a palavra escrita, a palavra viva que é Cristo, ela nos assegura, irmãos, que nós não vamos cair, que nós não vamos tropeçar, que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Não te deixarei, não te desampararei. Isso é estímulo, irmãos, para qualquer homem que busca a vontade de Deus. Nada é melhor do que isso, ouvir um estímulo como esse. A primeira promessa que Deus faz a Josué são 3 verdades importantes. No verso 3, a primeira promessa, Deus diz para Josué: onde pisar a planta do vosso pé. Ele fala no verso de número 3, olha: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Essa é a primeira promessa. Aonde Josué pisasse, ali Deus teria dado a Josué. A segunda promessa: Deus estava com ele no seu ministério, no verso 5. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Irmãos, as mesmas promessas que Deus fez a um servo de Deus, fez para a sua vida também, fez para nós também. Você não é diferente dos nossos irmãos do passado, nós não somos diferentes dos nossos irmãos que já partiram, são as mesmas promessas. A palavra de Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Então é essa mesma promessa: assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Assim como eu fui com os profetas do passado, assim como eu fui com as mulheres do passado, assim como eu fui com os homens do passado, com a igreja de 10, 30, 40 anos atrás, de 50 anos atrás, assim eu serei contigo. E a quarta promessa que Deus faz a Josué é que a lei de Deus deveria ser cumprida. Veja o verso de número 7, ele diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Moisés te ordenou, ele fala, vejam bem, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Vejam que ele aprendeu com Moisés. Tudo que Josué sabia foi o que Moisés ordenou a Josué.
Ou seja, ouça a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Josué deveria se lembrar disso nos momentos árduos e difíceis, como ele mesmo presenciou momentos árduos com seu mestre Moisés. Deus disse: estive com Moisés, serei contigo, serei suficiente em sua vida, você terá a minha presença, o meu poder e a minha fidelidade. Veja, irmãos, que Deus, a mesma estrutura, o mesmo poder que estava na vida de Moisés, seria na vida de Josué. Um grande estímulo, que ele seria vencedor. Ao longo da história, irmãos, Deus sempre prometeu a sua presença no meio do povo de Deus. Nós não somos um povo que seremos derrotados. Nós não somos um povo, irmãos, que vamos ser destruídos de maneira alguma. Nós não ficamos de fora, porque o nome de Jesus, irmãos, é Deus conosco. O nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. E em Mateus 28:20, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É a promessa de Jesus. A promessa de Jesus é estar com o seu povo todos os dias, até os fins dos tempos. Não devemos olhar para o mundo. Não devemos ter medo de gigantes, irmãos. Davi, quando ele olhou aquele gigante Golias vindo de frente para ele, irmãos, um homem com 3,10 metros de altura, sabe? O seu capacete era enorme, né, porque ele era muito grande. As armaduras de Golias pareciam um guarda-roupa, né? De tão forte que ele era. E Davi era um menino franzinozinho, igual o Davizinho mesmo. O Davi que está dormindo ali, ó. Branquinho assim, mas de ruiva presença, né? Davi era bonitinho, né? Mas era pequenininho, né, Júnior? Até o Júnior achou engraçado. Davi era pequenininho, irmãos. Mas a diferença é que Davi aprendeu a fé. Deus de novo. Davi ele aprendeu que ele deveria temer a Deus, honrar a Deus. Então, quando ele olha para aquele gigante, irmãos, vê um homem de 3,10 metros, eu acredito que seja mais alto do que esse aqui, esse pé direito aqui. E Davi pequenininho, eu estou acima desse alambrado aqui ainda. Agora imagine Davi. Ele, olha, não tem guerreiro aqui em Israel, não. Não está vendo que esse incircunciso está enfrentando, desafiando o Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel? E Golias, então, ele oprime a Davi. Você acha que eu sou algum cão, você vinha até mim com varas pau, querer me bater igual um bate num cachorro? E Davi, então, desafiou ele, ó, você está insultando Deus dos exércitos de Israel. Você vem comigo com escudo, com espada, com capacete, com armadura, com todo esse aparato, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. É fé, irmãos. É o gigante que não colocou temor no coração de Davi. São esses gigantes que vêm de frente de nós. São esses gigantes que querem nos amedrontar, irmãos. Não quer deixar nós passar. Não quer deixar nós avançar. Não quer deixar nós irmos. Ele diz assim: aqui você não passa. Daqui você não vai. Aqui a sua fé vai minar. Agora eu vou te destruir. Eu sou forte, eu estou todo revestido. Mas nós temos que fazer igual Davi. Eu vou a ti, ó medo, ó incredulidade, ó fraqueza espiritual, ó desânimo que está atacando a minha vida. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Pega uma pedra, irmãos, da sua funda, gira bem forte e acerta a testa de Golias, que ele vai cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Esses Golias só vêm para nos amedrontar, para dizer que nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacitou, nos ajudou. Ele vem colocar enfermidades em nós, doenças, mas nós não vamos aceitar. Porque ele disse no verso 6, seja homem, esforça-te, seja forte em nome de Jesus. Do verso 6 ao 9,
ele diz, seja forte. No verso 6 ele diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes darias. Porque esse era o medo de Josué. Mas Deus então conhece o coração de Josué. Deus lê o coração de Josué. Ele fala, esforça-te, tem bom ânimo. Irmãos, a parte de Deus já fez nas nossas vidas. Ele deu o seu Filho lá na cruz, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu o poder, Ele nos deu vida e vida com abundância, perdoou os nossos pecados, somos santificados pelo seu sangue, agora cabe a nós esforçar e ter bom ânimo, ter coragem, irmãos, ter ânimo para enfrentar as trevas, ter ânimo para enfrentar o inimigo, não esmoreça, seja forte, em nome de Jesus, seja corajoso. Essa palavra, irmãos, está no presente imperativo, é uma ordem que Deus dá a Josué, e essa mesma ordem é dada para nós, porque tão crentes desanimados, porque tantos crentes, irmãos, que não está mais com graça de louvar a Deus. Estava vendo os irmãos aqui louvando a Deus, como a gente precisa louvar, acompanhar a letra, a música que está cantando. Se você acompanha a letra, a música e coloca no seu coração aquele louvor do Emaús, que é novo, que nós estávamos aprendendo aqui, é difícil? Eu achei difícil, mas pela letra, pelo louvor, se você fixar, esquecer os problemas em volta, você vai entender que você vai glorificar a Deus. É isso que dá ânimo a gente para vencer, irmãos. São essas coisas espirituais. Isso é se alimentar do Espírito, isso é se alimentar de Jesus. Adorar Jesus é se alimentar, é comer Jesus, é estar com Jesus, é conviver com Jesus. É isso que Ele quer de nós. Esforça-te e tenha bom ânimo. Mas às vezes, irmãos, nós vamos vir para a casa de Deus e vamos ficar pensando, a Léo da sorte, está louvando, mas não está falando nada comigo, será que não está mesmo? Então esforça-te, é no presente imperativo, é uma ordem, seja forte, corajoso, são ordens claras, irmãos. Deus não estava sugerindo isso para nós, não, Ele está ordenando. Ele convoca Josué continuamente a ser homem, comportar-se como homem, viver como homem, irmãos. Josué era um homem cheio do Espírito Santo e era confirmado pelo Senhor. São essas coisas que vai nos fazer ter ânimo, irmãos. Não adianta, as redes sociais vai desanimar nós mais ainda, os programas televisivos, os filmes que nós assistimos na Netflix, no Prime, nos streams que existem aí, os filmes que nós gostamos de ver, os momentos que nós gostamos de passear no shopping, os passeios que nós damos, essas coisas não nos fortalecem, ajudam o nosso ânimo aqui na terra, desperta às vezes os nossos desejos, nossas emoções, mas isso não ajuda nós espiritualmente nunca. Precisamos às vezes de abrir um pouquinho, lógico, dar um passeio, olhar um pouquinho as coisas, mas já voltar para o Espírito, porque são essas coisas que Deus está falando para nós. Esforça-te e tem bom ânimo. Quando vemos crente, irmãos, que só quer passear, só quer divertir, só quer brincar, só quer ficar à vontade, não tem prazer de estar na casa de Deus, ou vem simplesmente para cumprir um protocolo, não vai ter ânimo nunca, não vai ter esforço nunca. Se o nosso prazer não for nas coisas de Deus, se o nosso prazer não for na casa do Senhor, nós nunca vamos ter ânimo, irmãos. É óbvio, é lógico que há dias que a gente vem para a casa de Deus, as coisas não estão fáceis, está difícil, a gente vem, parece que não está legal, o coração não está bem, isso é comigo, é com qualquer um de nós, somos humanos, e Deus prova também o nosso coração, prova a nossa fé, porque nesse momento, irmãos, é que nós devemos nos esforçar, reanimar, cantar, vamos ler a palavra, leia a palavra, vai louvar, louve, vai orar, ore, preste atenção, cultua a Deus, esqueça os problemas, irmãos, que é isso que vai nos trazer ânimo e coragem para os nossos corações.
enfrentar o inimigo, enfrentar as trevas. Não devemos procurar algo misterioso que vai estalar o dedo e vai acontecer nas nossas vidas, irmãos. Não vai acontecer. Então ele diz aqui para nós: esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes darias. Foi uma promessa que Deus fez aos seus pais. E eu vou colocar esse povo aí dentro. Eu preciso cumprir essa promessa, mas eu quero te usar. Eu quero falar contigo. Eu quero estar contigo nessa jornada, Josué. É você quem vai fazer, é você quem vai colocar, é você quem vai instalar. Irmãos, a obra de Deus é assim mesmo. Cada um tem uma função na casa de Deus, e é nós que temos que fazer. Não vamos esperar testemunho de Jeová, não vamos esperar os mormons, não vamos esperar ninguém vir de fora, muitos crentes de outras igrejas. É nós que precisamos fazer, porque eu jurei. Deus disse: eu jurei, a seus pais lhes daria. Deus prometeu: esforça-te, porque tu farás este povo. Esta obra que você precisa fazer, não é outro que precisa fazer. Esforça-te e tenha bom ânimo. Irmãos, não teremos desculpa diante de Deus. Ninguém aqui, nem o pastor, nem os irmãos, ninguém. Todos temos uma chamada diante de Deus. Alguma coisa temos para fazer, e você sabe isso no seu coração, da sua chamada, da obra que Deus tem na sua vida, do compromisso que você tem com Deus, quando Ele te salvou lá atrás, quando Ele te batizou no Espírito Santo, quando Ele te libertou, quando Ele falou com você em um sonho, numa visão, numa revelação, quando você estava de oração. Deus fala, irmãos, de uma maneira ou de outra. Nós não somos tão insensíveis assim. A nossa mente precisa ser despertada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra, mas é necessário nós nos esforçarmos. A capacidade, irmãos, ela vem de Deus. E nós devemos seguir os planos de Deus. A capacidade vem dele, mas precisamos nos esforçar. Sabe, irmãos, é Deus que dá coragem a nós. É Deus que nos dá ânimo a nós, irmãos. E nós devemos fazer o quê? É obedecer. O segredo dos crentes é obedecer, irmãos. Obedecer. É o abecedário do cristão. Obedecer, ouvir a voz de Deus, sabe? É necessário abandonarmos, irmãos, o nosso poder natural e confiar no poder de Deus. Abandonar as nossas capacidades intelectuais, pensamentos, receber a palavra. Às vezes tem crente que não está nem aí para a palavra, que se fala, que se prega, que se anuncia aqui, ou que se louva, não está preocupado, não consegue digerir, entrar, se alimentar. É necessário ouvir a voz de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Esse era um juramento, irmãos. E nós precisamos entender o juramento de Deus para as nossas vidas. E esse é o segredo, irmãos, do sucesso de uma vida espiritual. E Deus continua falando para Josué, ele torna a repetir no verso de número 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Era uma ordem. Moisés ordenou a Josué: dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja, irmãos, você não conseguirá andar prudentemente se você não observar a palavra de Deus. Você não vai conseguir uma vida piedosa se você não observar a palavra de Deus. Você não vai conseguir vencer os seus inimigos se você não observar a palavra de Deus. Se você não se esforçar. Se você não olhar para as Escrituras. Não queimar a sua carne, sabe? Esforça-te, tem bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É a lei, irmãos. No verso 8, ele afirma: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem pode lutar contra essa palavra, irmãos? Quem pode ir contra essa palavra? Quem pode? O que nós vamos fazer?
Vamos tampar os nossos ouvidos, vamos fingir que Deus não está falando conosco, vamos pensar que não existe a palavra de Deus falando ao nosso coração. Essa é a grande fonte da nossa vida, é o grande alimento que tem para nós, é a palavra de Deus. E às vezes os cristãos passam meses sem ler a Bíblia. Se eu te perguntar se semana passada você leu, não vou nem falar ontem, semana passada talvez você não leu as Escrituras, 15 dias atrás talvez você está sem ler as Escrituras. Quantos cristãos fazem isso, irmãos? E está reclamando dos seus pecados, das suas dificuldades, que não tem ânimo, mas está faltando esforçar. Nós só vamos ter o ânimo, irmãos, se nós nos esforçarmos. Esforça-te e tem bom ânimo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita de dia e de noite. É dia e noite meditando nas Escrituras, na palavra de Deus. Tira um tempinho para Jesus, tira um tempinho para ler a palavra de Deus, irmãos. Esforça-te e tem muito bom ânimo. A ordem é, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Vejam bem, irmãos, a força de caráter para obedecer a palavra é relevante. Precisamos nos esforçar muito para obedecermos a palavra de Deus. O texto nos exorta a sermos fortes, corajosos e obedientes, irmãos. E isso são coisas que nós não somos. São coisas que entre nós, irmãos, e nós não somos. O nosso velho eu não aceita nada, ao contrário. Então, como eu serei forte, corajoso e obediente, irmãos? Coisas que nós não somos, mas é confiar em Deus. É confiar na sua promessa, na sua palavra. Josué, irmãos, e Moisés eram homens como nós mesmos. Os profetas eram homens e mulheres como nós mesmos. Cheios de lutas, cheios de problemas, cheios de dificuldade. Eles não tinham luta, não tinha tempo fácil para eles, não, irmãos. Ninguém passa mais luta do que o outro, não. É cada um tem a sua capacidade de luta. Aí você pensa assim, a irmã tem menos luta do que eu, o irmão tem menos. Ninguém, irmãos, cada um tem a sua capacidade de luta, os seus problemas, as suas dificuldades. Todos nós, sabe? Mas o segredo é ser forte, seja corajoso, sabe? Não é ser forte e corajoso na nossa força, irmãos, mas é na força do Senhor. Ele disse, como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim serei contigo. É na força do Senhor, irmãos. Não é minha, não é a sua força, não é a nossa capacidade. É a força dele em nós quando obedecemos a sua palavra. A prática da palavra é a chave que abre porta para uma vida abundante. Quando nós obedecemos a palavra, irmãos, ele diz, assim serei contigo. É a maneira de Deus ser conosco. É quando nós voltemos o nosso coração para a palavra. Todo homem e mulher de Deus deve concentrar seus esforços em se alimentar da pura e genuína palavra de Deus, irmãos. Deus não tem outra fonte de vida para o nosso crescimento espiritual. Não adianta nós procurarmos outra fonte de vida, porque esta é a fonte de vida que Deus deixou para nós. O seu Espírito, a sua palavra, as Escrituras, os seus ensinamentos, a sua ordem para nós. E é isso que nós devemos fazer. Lembrar todos os dias, irmãos, da palavra que é pregada. A ordem de Deus é meditar na palavra dia e noite, irmãos. Dia e noite. E as promessas de Deus são grandes para quem faz isso. Quem pratica a palavra de Deus, as promessas de Deus são grandes. Deus não vai deixar você no meio de um plano que Ele mesmo elaborou para você. Não. Ele tem um plano para a sua vida. E você não vai somente até a metade e Ele te abandona. Você não vai até a metade do caminho, ali Deus te deixa. Não. Ele tem um plano e tem um projeto para a sua vida. Nós temos que ter cuidado para que esse projeto da nossa vida não se retraia. Que ele possa fechar nas nossas vidas. Tem um plano. Deus tem um projeto. E Ele vai traçar nós nesse caminho. Vai conduzir-nos neste caminho. Mas tão somente que nós obedeçamos a sua palavra
para receber esse poder de Deus, irmãos. Claro que virá as lutas, as dificuldades para nos fechar, para não deixar nós caminharmos, como eu disse aqui sobre os gigantes, mas esse é o segredo. Esse é o segredo, irmãos, das Escrituras. Que as outras religiões não têm a palavra de Deus viva. As outras religiões não têm um Deus tão pessoal, tão próximo, tão perto, e que habita no meio de nós, e que habita nos nossos corações. As outras religiões não têm. Pode procurar, irmãos, no islamismo, budismo, zoroastrismo, todas as religiões contêm ismos aí. É o cristianismo. É a religião de Jesus, onde nós cantamos e Ele se manifesta, onde o Espírito está dentro de nós. E por que desanimamos? E por que vamos retroceder? E por que vamos desanimar? Não, não podemos desanimar. É olhar para as Escrituras e ver que Jesus está ali. É olhar para a palavra e ver que o Espírito Santo, irmãos, deu vida nesta palavra. E quando nós nos alimentamos dela, ela nos sustém, ela nos fortalece, ela nos ajuda a vencer o mundo, a vencer o pecado. Então a ordem, irmãos, é meditar na palavra dia e noite. Foi isso que o salmista disse no capítulo 2, no verso 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vai só crescer, vai só subir, vai ter só mais conhecimento de Deus. Quanto mais nós nos atentarmos para a palavra de Deus. E pela terceira vez, Deus então, Ele reanima Josué. No versículo 9, Ele torna a falar novamente. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, vejam, irmãos, vejam que nós precisamos ser reanimados por Deus constantemente nas nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo fale conosco constantemente. Vejam que pela terceira vez, Deus fala a mesma palavra para Josué. Por que que Deus faz isso, irmãos? Qual é o segredo que Deus faz isso? Porque nós temos a tendência a desanimar. E Ele torna a repetir, não te mandei eu não te dei uma ordem, eu não te dei um mandamento, não é um tom imperativo. Ele fala, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque tem medo. Nem te espantes, porque estás espantado. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, irmãos. Aí está o segredo. O segredo do cristão é isso aí, irmãos. Lógico que nada vai vir de mão beijada para nós. Nós precisamos nos esforçar, reanimar, ter alegria no nosso coração. Ele repete isso, irmãos, para ficar bem fixado nos nossos corações, porque nós temos a tendência a esquecer as Escrituras, a esquecer a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos não temer, ter coragem. E o texto original não temas, irmãos, seja o seguinte, não seja covarde, não seja tímido, não seja medroso. Veja, irmãos, que Deus viu a necessidade de reanimá-lo. Porque Deus conhece o nosso potencial, sabe até onde nós vamos, até onde podemos ir, quando a gente não está aguentando mais, quando não há força mais em nós, quando nós achamos que aqui não dá mais, é isso que vem no nosso coração, nos nossos pensamentos, mas Deus sempre vai dar uma injeção de ânimo. Não temas, esforça-te. Eu tenho te avisado, eu falei com você em sonho, visão, revelação, eu te dei uma profecia, falei para você, reanima. Quanto tempo você vem ouvindo a minha palavra? Quanto tempo eu tenho falado com você através de sonhos?
Porque Deus fala conosco de várias maneiras, irmãos. Deus fala na palavra, pelo Espírito, em revelação, em visão, nós sabemos disso. Deus tem vários meios e formas de falar o nosso coração. Ele fala através de um animalzinho, de uma flor, de uma planta do sol. Quantas vezes nós já ouvimos a voz de Deus através do sol, olhando para o sol, olhando para a lua, olhando para as coisas que Deus criou. E nós vemos que a glória de Deus está ali, e o Espírito desce e fala ao nosso coração. É Deus nos reanimando, é Deus nos despertando. Às vezes até mesmo um programa lícito que você está assistindo, Deus fala com você através de alguma palavra no seu coração. Ele está dizendo: reanima, tenha bom ânimo, desperta, esforça-te. E quantas das vezes você ouvindo isso, você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai para a leitura das Escrituras. Isso é o Espírito injetando em você ânimo e coragem para você andar, caminhar, porque a sua jornada, irmãos, não finda aqui. Você tem ainda muitas terras para avançar. Você tem ainda muitos inimigos para derrotar. Você já derrotou muitos, mas precisa derrotar muitos inimigos ainda que estão de frente de você. E há inimigos que você nem sabe que está vindo de encontro a você. Mas é necessário que você tenha ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, leia a minha palavra, vai para o joelho, me busque, me adore, porque eu serei contigo por onde quer que andares. É a promessa de Deus para as nossas vidas, irmãos. Assim como Deus falou com Josué, tenha bom ânimo, tenha coragem. E como estamos vivendo, irmãos, nesses dias difíceis, muito difíceis mesmo, em que a incredulidade está aumentando, irmãos, a frieza espiritual, o desânimo, sabe, devido às muitas coisas estranhas que nós estamos vendo de adoração a Deus, que está enganando multidões de pessoas que pensam que estão adorando a Deus. Não é isso que Deus requer de nós, irmãos, é a simplicidade, a humildade, é voltar o coração para a palavra, é voltar o coração para a adoração, para o louvor, para a oração, para uma vida de santidade e de pureza, não esse mundanismo que se vive aí e depois diz que está adorando a Deus. O Senhor está falando conosco: esforça-te, tem bom ânimo para você vencer os seus gigantes do medo. Se esforçar, você vai vencer. Se você tiver bom ânimo, você vai vencer. Se você for para as Escrituras, eu te garanto que você vai vencer. Se você se esforçar, eu te garanto pelas Escrituras que você vai vencer. Se você ter ânimo e buscar a Deus mesmo na fraqueza, mesmo sem saber falar. Hoje nós oramos aqui de manhã 10 minutos e eu creio que foi suficiente. E se nós continuarmos de pouco a pouco buscando a Deus, nos esforçando, nós teremos ânimo e coragem para vencer os inimigos, a tentação, as forças negativas que vêm contra nós, irmãos, contra as nossas famílias. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares, aonde você pisar, a planta do seu pé, aonde você entrar, você vai entrar e vai poder sair. Os teus olhos abrirão, o sentido espiritual, você vai ter mais vida e mais alegria. Faça a experiência e busque a Deus. Busque ao Senhor. Busque na sua palavra. Somente o verso 9 aqui, repetindo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não temas. Foi o que Jesus falou: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor agradou te dar o reino. Deus vê nós como pequeno rebanho. Mas Ele disse: não temas, não te espantes, não tenha medo, tenha coragem. Por esses dias o inimigo tentou colocar medo no seu coração. Por essas semanas o inimigo falou que você não vai vencer. Por esse tempo atrás as trevas tentou atrapalhar o seu caminho, colocou espanto no seu coração. Mas não te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar, por onde quer que andares. A promessa é: o Senhor é contigo e venceremos os nossos inimigos, os grandes inimigos, os gigantes que quer destruir a nossa fé, a nossa alegria. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Senhor soberano e gracioso Deus,
Te louvamos, ó Deus, pela sua grandeza, glória, majestade e poder. Que o teu nome, Jesus, seja sobre todos os nomes, o teu reino sobre todos os reinos. E que a sua palavra, Senhor, surte efeito em nossos corações. Vem nos encher, ó Deus, da sua graça, da sua virtude, para nós vencermos os nossos medos, as barreiras que vêm ao nosso encontro, as lutas que nós enfrentaremos, as nossas ansiedades, incredulidades, frieza, são os medos, ó Deus, são os espantos que vêm contra nós. Nos ajude a voltar o coração para a palavra, para a oração, para o jejum, para uma busca de adoração e fervor ao teu santo nome. Ajuda a tua igreja, ajuda a minha vida, ajuda as nossas vidas, ó Deus. Tome, Senhor, o processo e a vida de cada um nas suas mãos. Te rogamos, no nome de Jesus. Amém.